Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje estamos aqui com mais um vídeo e com um assunto muito polêmico, né? Que é a Terra plana. Eu não ia fazer um vídeo sobre esse assunto, eu estava fazendo uma série de vídeos aí sobre o que a gente chama de escatologia, né? O que a teologia chama de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Dos últimos tempos e tal. Mas e algumas pessoas me pediam para fazer um vídeo explicando se a Terra é plana, se a Terra não é plana, o que a Bíblia diz sobre isso. E como eu disse, eu não ia fazer um vídeo sobre esse porque até o momento eu acreditava que esse assunto estava mais para o campo da teoria da conspiração, discussão científica e tal. Até um dia que eu entrei num grupo, num Telegram, de assuntos diversos e até interessantes, e eu me deparei com algumas pessoas que são terraplanistas, né? São pessoas que acreditam que a Terra é plana, e elas defendem algumas, né, com unhas e dentes essa teoria. Outras nem tanto acreditam que a Terra é plana, mas não discutem sobre isso, elas apenas acreditam e dizem as suas teorias, né, as suas evidências do porquê acha que a Terra é plana. E até aí tudo bem. Só que aí eu vi que algumas pessoas começaram a usar versículos bíblicos para provar que a Terra é plana. E a partir do momento que a Bíblia é usada para defender algum assunto, eu, como um estudante da Bíblia, preciso verificar para saber se realmente a Bíblia ensina essas coisas. Se a Bíblia realmente ensina que a Terra é plana. Ou se a Bíblia ensina que a Terra é um globo. Então eu me deparei com esse assunto, eu sou um defensor da Bíblia, eu sou um defensor das Escrituras, sou um defensor do verdadeiro cristianismo, né? Da verdadeira religião, que eu acredito que o cristianismo é a verdadeira religião. Então, quando é um assunto controverso e a Bíblia é usada para isso, eu preciso verificar. Então eu fui verificar se a Bíblia realmente ensinava essas coisas. Uma pessoa me mandou uma lista com mais de 150 versículos bíblicos que na cabeça dela, na concepção dela, provam que a Terra é plana. Desses mais de 150 versículos, inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar aí num comentário fixo para vocês analisarem também. Eu analisei alguns versículos e eu já separei alguns que definitivamente não provam que a Terra é plana. Só lembrando, pessoal, que a Bíblia ela é um livro, sim, histórico, é um livro que tem acertos científicos, mas a gente tem que lembrar que a Bíblia é, acima de tudo, né, a palavra de Deus ela é um artigo de fé. Tem coisas ali que a gente não vai saber se é fato ou não se a gente for pesquisar pela ciência. A gente acredita porque está escrito ali, por uma questão de fé a gente acredita. Então eu separei alguns versos, né, alguns versículos. Tem versículos ali que na lista que me mandaram de mais de 150 versículos, eles estão separados por tópicos. Então tem tópicos ali que especificamente falam da Terra plana. Alguns explicam que na verdade é o Sol que se move, não a Terra. Eu tenho uma listinha aqui de alguns versículos que pode falar mais ou menos que é o Sol que se move, a Terra fica parada, a Terra tem face. Seria possível, né, subir numa árvore, uma árvore tão alta que daria para ver a Terra inteira. Então isso provaria que a Terra não é um globo. E eu vou falar alguns desses versículos aqui. E antes de tudo eu quero explicar para você que, assim como eu até meses atrás não entendia como que é a teoria da Terra plana, a, a Terra plana, eles acreditam que ela é nesse formato aqui, ó. Veja que ela é redonda, só que ela é plana. Ela não é um globo, ela não seria um globo, ela seria redonda, mas nesse esquema aqui, ó. Então, mais ou menos aqui, eu até tentei desenhar aqui os continentes, não sei se dá pra ver. Ficou meio feio, mas beleza. Ah, Nesse modelo, o Sol, ao invés de girar, ou a Terra girar em torno do Sol e tal, na verdade haveria uma cúpula aqui em cima. E dentro dessa cúpula, mais ou menos assim, nessas alturas, assim, mais ou menos, teria o Sol e a Lua dando voltas assim. Eu não vou explicar aqui o modelo, porque na verdade eu não entendi muito bem, mas ele também é um modelo que faz muito sentido. Mas vamos lá, vamos partir para o que a Bíblia diz. Como eu sempre falo, esse canal é um canal que fala de Bíblia. A gente vai ver o que a Bíblia diz sobre o assunto
E eu quero lembrar a você que aqui eu não estou representando religião nenhuma, nenhum grupo religioso, nenhuma igreja, nada disso. Eu estou aqui como um estudante da Bíblia, alguém que gosta de teologia da Bíblia, e vamos analisar para ver se a Bíblia realmente ensina se a Terra é plana. Vamos lá. Eu separei alguns versos aqui que definitivamente não provam que a Terra é plana. E esses versículos são Daniel capítulo 4, versículo 11. É um versículo que me mandaram dizendo que é uma prova de que a Terra é plana. Vamos lá para Daniel, no capítulo 4, no versículo 11, ver o que esse versículo diz. A árvore cresceu e ficou forte, e o topo dela atingiu os céus. Ou no caso, quem acredita na Terra plana, esses céus aqui é uma cúpula que tem acima de nós, lá longe. Então essa árvore cresceu, ficou forte e atingiu os céus. Era visível até os confins da terra. Então imagine, uma árvore cresceu, 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 cresceu até que ela tocou ali no céu, ou na cúpula, né? E qualquer pessoa de qualquer lugar da terra conseguiria ver essa árvore. Então, se você parar para pensar nisso, eu vou até tentar mostrar um modelo aqui. Se a Terra seria dessa forma, né? E aqui a caneta seria a árvore, então a árvore pode ser vista de qualquer ponto da Terra. Se a Terra for um globo, não dá para ver. Porque, por exemplo, ela é um globo, eu não tenho nenhum globo aqui, mas você imagina. Tá aqui a árvore, quem está aqui desse lado não vê a árvore, certo? Ok. O grande problema desse versículo provar a Terra plana é que esse versículo na verdade é um sonho, é uma interpretação de um sonho, ou um sonho que alguém teve, no caso Nabucodonosor. Tanto é que o outro versículo que me mandaram é Daniel capítulo 4, versículo 20. É o mesmo capítulo. E lá no versículo 20 diz assim, ó: a árvore que o Senhor viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus, e era visível a toda a terra. Aí o versículo 21, que tinha bela folhagem, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais selvagens, e cujos galhos residiam as aves dos céus. Aí o versículo 22, é o Senhor, ó Rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte, e a sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e o seu domínio os confins da terra. Então, ou seja, essa árvore aqui, ela não é literal. Ela foi um sonho que o rei Nabucodonosor teve e ele não entendeu que árvore era aquela que cresceu tanto e era visível em toda a terra. E Daniel chega e diz, a árvore é o Senhor, porque o seu império é grandioso, o Senhor é grandioso e tal. Então o mundo inteiro viu o seu poder. Então não é uma árvore literal. Então, Daniel capítulo 4, versículo 11 e versículo 20 não provam a terra plana. Aí me mandaram mais um versículo, lá na lista tem outro versículo, que é Mateus capítulo 4, versículo 8. Olha só que interessante esse versículo, que também provaria a terra plana. A seguir o diabo o levou a uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. É o mesmo esquema da árvore. A montanha era tão alta que lá de cima você conseguiria ver todo o planeta, todo o mundo. O grande problema desse versículo é o seguinte: o versículo não diz em momento nenhum que do topo da montanha era possível ver o mundo todo, mas todos os seus reinos. E a gente sabe muito bem que na época de Jesus havia um grande lugar na terra que nem era habitado. Ou se era habitado, era por povos, digamos, como alguns diriam, primitivos, não era exatamente reinos, impérios e tudo mais. Então os impérios de verdade, os reinos, existiriam realmente ali num lugar só. Então realmente seria possível ver de um ponto alto. Então esse versículo, Mateus capítulo 4, versículo 8, também não prova a terra plana. Outro versículo que me chamou muito a atenção, e esse eu até sorri quando me mandaram, porque esse versículo, se ele prova que a Terra não é um globo, ele na verdade prova que a Terra é um quadrado. Veja só o que diz em Isaías capítulo 11, no versículo 12. Isaías capítulo 11, versículo 12 diz assim: ele erguerá um sinal
para as nações e ajuntará os dispersos de Israel e reunirá os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra. Ora, se aqui está dizendo que a terra tem cantos e são 4, então além da terra não ser um globo, ela é um quadrado. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Claro que não. Num estudo mais aprofundado, e nem precisa ser tão aprofundado assim, nós sabemos que 4 cantos da terra significa apenas toda a terra, de todo o planeta, de todo o mundo. É por isso, inclusive, que os pontos cardeais são 4. E a gente sabe que além dos 4 principais existem muitos outros. Então, 4 cantos da terra não está se referindo ao formato da terra, mas da totalidade da terra. Os judeus, né, essas pessoas aqui seriam do mundo inteiro. É isso que o versículo está dizendo. Isaías capítulo 40, versículo 22, que também é um versículo que provaria a terra plana, diz isso aqui, ó. Isaías 40, 22. Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e os estica como uma tenda para morar. Esse é o único versículo, talvez, que faça um pouco de sentido para quem acredita na Terra plana. Sabe por quê? No verso está escrito o seguinte: alguém que mora acima do círculo da Terra. Não está dizendo aqui que a Terra é uma esfera ou um globo. Na nota de rodapé, sim. Mas vamos para o texto principal. Está dizendo que círculo da Terra é mais ou menos isso aqui. É como eu disse. A Terra é redonda como essa tampinha aqui. E não como uma laranja. Isso seria a teoria. Aí ele ainda corrobora um pouco mais porque diz o seguinte: ele estende os céus como um véu fino. Ou seja, o céu seria alguma coisa limitada. E não exponencialmente grande como o universo que a gente vê aí, né, nos documentários. Mas alguma coisa limitada. Seria mais ou menos como a cúpula. Ainda mais porque ele diz o seguinte no final do versículo: e os estica como uma tenda para morar. A cúpula, ela parece um pouco com uma barraca. Se você olhar na internet o modelo de terra plana, eu posso até deixar um link aí na descrição para vocês terem acesso melhor a isso. A cúpula cobriria a terra, né? E seria como se fosse uma tenda. Então Isaías capítulo 40, versículo 22, dos mais de 150 versículos que me mandaram, é o único que daria realmente a entender que a Terra é plana. Porém, a gente tem que se lembrar o seguinte: existem outros versículos que, por exemplo, diz que a Terra está imóvel, né? No modelo do globo a gente sabe que a Terra gira, né? Tem o movimento de translação e o de rotação. E o Sol está parado. No modelo de Terra plana, a Terra está parada e o Sol e a Lua é que estão girando. E aí teriam alguns versículos que diriam isso, como por exemplo o de Josué, né? Que fala que o Sol e a Lua pararam. Mas esse eu não levo em consideração porque, para eu que estou aqui na Terra, realmente quem está se mexendo é o Sol e a Lua, e não a Terra. Então isso pode ser um ponto de vista. Todos os outros versículos também podem ser vistos como ponto de vista e não como algo literal. Há também um versículo de Apocalipse, capítulo 7, 1, que falaria de 4 cantos da terra ou 4 ventos, né? Mas Apocalipse a gente sabe que não é um livro que a gente pode levar ao pé da letra. A gente precisa também entender o seguinte: essa teoria da Terra plana, ela quer dizer que a ciência é mentirosa, que a ciência está tentando enganar as pessoas para tentar colocar a Bíblia como se fosse um mito. Porque afinal de contas, se a Bíblia ensina que a Terra é plana e a ciência diz que a Terra é um globo, logo a Bíblia está mentindo. Então a teoria da Terra plana, em dizer que a ciência está tentando nos enganar, faz sentido por esse ponto. Afinal de contas, a ciência também já mentiu em outros casos, como por exemplo, num vídeo anterior sobre racismo, eu falei que cientistas provaram cientificamente de que algumas raças humanas são superiores às outras. E isso foi um erro tão grave que levou o nazismo ao poder.
A ciência também já mentiu quando diz que o homem não foi criado, mas evoluiu. Então, realmente, há a possibilidade da ciência estar tentando refutar a Bíblia para nos enganar. Mas a Bíblia também já disse coisas que a ciência descobriu depois. Então, realmente há uma verdade na ciência. Como, por exemplo, a Bíblia já falava muito antigamente sobre o ciclo da água, coisa que a ciência só descobriu muito tempo depois. A Bíblia também já falava sobre as montanhas, que elas aumentam e diminuem. E depois é que a ciência descobriu isso. A Bíblia já falava sobre a higiene proteger a nossa saúde, antes mesmo da ciência saber disso. E a Bíblia também já falava sobre as leis da natureza, né? As leis que regem o universo, as leis que a gente chama hoje de leis da física. A Bíblia já falava sobre essas leis antes da ciência descobrir. Então, a grande questão aqui é o seguinte: nós, como cristãos, a gente precisa ficar discutindo sobre quem está certo, se é a ciência ou se é a Bíblia? Ou a gente tem que, quando a ciência descobre alguma coisa, a gente correr para a Bíblia para saber se ela já falava aquilo? Às vezes a gente cai num grande erro de, por exemplo, a ciência disse que alguma coisa é assim e a gente corre e vê se a Bíblia se adapta àquilo. E se não se adapta, a gente tenta adaptar. Pessoal, o objetivo desse vídeo não é realmente provar ou refutar se a teoria da Terra plana é verdade ou mentira. Porque, como eu disse no começo do vídeo, acreditar na Bíblia é uma questão de fé. Você pode ou não acreditar na Bíblia. O que eu quero é que você entenda que ela é um artigo de fé. Você não precisa usar ela para provar a ciência. Entende? É questão de fé. A ciência não pode mostrar pra gente que é verdade que um garoto matou um gigante com uma pedrada na cabeça. A ciência não pode provar que um homem foi engolido por um grande peixe e foi vomitado na beira de uma praia 3 dias depois. A ciência não pode provar esse tipo de coisa. Então a gente acredita por fé. Para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: se a Terra tiver a forma quadrada, plana, redonda, triangular, para você que é cristão, isso não faz diferença nenhuma. Porque você tem que acreditar a Bíblia por questão de fé. A Bíblia não está aqui para dizer se a Terra é redonda, se é um globo ou não. O objetivo da Bíblia é mostrar que o homem caiu e que Deus está de portas abertas para resgatá-lo de novo. Esse é o objetivo da palavra de Deus. E para finalizar, eu quero ler 2 versículos para vocês que gostam de ficar discutindo esse tipo de assunto nas redes sociais, na internet e tudo mais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 16, diz uma coisa muito interessante, que é isso aqui: mas rejeite as conversas vãs que violam o que é santo, pois levarão a uma impiedade cada vez maior. Outro versículo no mesmo capítulo é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: além disso, rejeite debates tolos e sem sentido, pois você sabe que eles geram brigas. Como eu disse, pessoal, o objetivo desse vídeo não era provar ou refutar se a Terra é plana. O objetivo da Bíblia também não é esse. O objetivo da Bíblia, eu já disse, é te levar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de que você é pecador, de que você precisa de Deus, de que você precisa de salvação. Eu vi as pessoas discutindo tão inflamadamente sobre o assunto Terra plana que eu falei, nossa, e se realmente provarem que a Terra é plana, o que vai mudar na minha vida? Absolutamente nada. Porque, como eu disse, a Bíblia é um artigo de fé. É uma questão de fé. Você acredita ou não nela. A sua salvação depende de você acreditar ou não nela. Então, se você é um terraplanista, se você é alguém que acredita que a Terra é um globo, se você acha que a Terra tem o formato de uma rosquinha, tanto faz. Esse não é o objetivo da Bíblia. Cuidado para você não estar debatendo coisas tão vãs e estar perdendo a sua salvação, o seu conhecimento sobre Deus e perder a oportunidade de falar realmente o que importa, que é sobre o amor de Deus, que você é pecador e que Deus tem um plano para te salvar e salvar as pessoas ao seu redor. Então, se você gostou desse vídeo,
compartilha ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixa aí um gostei nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.